Olá, ilustríssimos amigos, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai continuar nossa resenha sobre cristianismo por princípios e nós vamos falar sobre sexo. Exatamente, vamos falar sobre sexo hoje. Você deve ter ficado já animadinho, com um risinho no canto do rosto, né? Porque isso é natural, porque afinal de contas o sexo é algo bom. Entende? Sexo tem um caráter que é quase divino, é algo que o Criador deixou pra gente e é muito bom, entende? O problema é que nós temos a incrível capacidade de transformar as coisas boas que Deus criou e nos deu em distorções e fazer essas coisas boas, coisas ruins. E isso não foge ao caso do sexo também, né? A nossa sociedade atualmente ela tem uma visão muito distorcida com relação à sexualidade. Então eu achei interessante, antes da gente entrar na resenha propriamente dita do livro, a gente tentar traçar um diagnóstico aqui do que está errado. Porque quando você está doente, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no médico e diagnosticar o problema. Para a partir daí você tratar as causas e eliminar a doença, entendeu? E buscando a cura assim. Então eu vou tentar aqui nesse primeiro vídeo, né? Pelo menos eu vou tentar nessa primeira parte do vídeo, traçar um diagnóstico falando sobre o que a gente tem de errado com relação à nossa sexualidade na atual cultura. E a partir daí, no segundo momento do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a moralidade cristã, no capítulo 3 desse livro aqui do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Mas isso vai ser no segundo momento, né? Nesse caso, aí a gente vai usar o livro para poder ser uma espécie de antídoto ou de cura para a gente poder resolver os problemas que eu acredito que a gente tem muito na sociedade com relação à sexualidade. E a gente vai tratar, obviamente, falando de uma moralidade sexual, porque há uma ética cristã com relação à sexualidade também. Isso, como o cristianismo, ele aborda todas as áreas da vida do ser humano, a sexualidade é uma área importante, também é abrangida pela fé, né? E quando a gente fala de sexo sempre tem piadinha, aquelas brincadeiras todas, porque é algo bom mesmo, entende? E como toda necessidade humana, assim como você tem uma necessidade de se alimentar, e a comida é um exemplo disso, né? Porque o ato de se alimentar é um ato necessário, mas que também é um ato prazeroso. A diferença entre você se alimentar e fazer o sexo é que se você não se alimentar por mais de 7 dias, você morre. E se você não fazer sexo por mais de 7 dias, você não vai morrer. Mas com relação a isso é muito parecido, são dois impulsos humanos muito parecidos, né? E não é um impulso bom ou ruim. O sexo não é ruim, assim como comer não é ruim. Não existe impulso. O C.S. Lewis mesmo fala isso, não existe impulsos bons ou ruins. Agora, o que acontece é quando você faz isso em momentos errados ou em contextos errados. Por exemplo, se você comer demais, você pode prejudicar a sua saúde e se tornar uma pessoa obesa, entende? A mesma coisa acontece com relação ao sexo. Se você tem uma certa desproporcionalidade nessa área da sua vida, vai acabar gerando para você algum tipo de problema. E isso vai ser basicamente desses problemas que a gente vai tratar nessa primeira parte do vídeo. E a solução vai ser a expor na segunda parte do vídeo a moralidade cristã para poder resolver essa análise desses problemas. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que a gente está vivendo numa cultura que a vulgaridade está em alta, a vulgaridade está em moda e não há como negar isso. É só você observar as grandes mídias, os heróis da nossa geração são basicamente, os heróis, os ídolos da nossa geração, são basicamente mulheres vulgares ou então homens cafajestes. Eu estou falando uma mentira? É só você observar a grande mídia, é só você observar nas redes sociais, isso está lá estampado de maneira generalizada, né? E fazendo novamente uma analogia à comida, é basicamente disso que a nossa sociedade tem se alimentado, né? A maior parte dos meios de comunicação e da produção cultural que a gente tem visto. Nós estamos vivendo em um ambiente hipersexualizado. E nesse contexto, as pessoas estão sendo reduzidas a basicamente objetos sexuais. E nós criamos um sistema que naturalmente ele se alimenta, ele se retroalimenta, né? Porque, por exemplo, você tem estrelas da música pop, você tem pessoas nas redes criando conteúdo para as redes sociais, né? Que essas pessoas se colocam nesse lugar
de vulgaridade, de hipersexualização, e por conta disso eles acabam influenciando uma geração inteira que acaba adotando essas práticas e, por sua vez, também se colocam nesse lugar de vulgarização, porque eles olham para os modelos que estão nas telas e tentam reproduzir. Então é um sistema que se retroalimenta, entende? Aí do outro lado, você tem uma geração de jovens imaturos que acaba reproduzindo esse comportamento em série e acabam se tornando uma espécie de zumbi, né? Quem nunca viu uma criança na rua fazendo uma dancinha do TikTok do nada, completamente alienada, entendeu? Porque você percebe que isso é um padrão. E esse padrão é estabelecido tanto nas roupas como no comportamento, nas danças. É extremamente automático, é robótico, é uma parada que eu olhando vejo como uma alienação total, entendeu? Porque a alienação no estado avançado, porque é uma padronização e uma padronização para baixo, entendeu? O padrão está bem baixo mesmo. Não tem nada de criativo na produção cultural e artística que a gente vê hoje, isso não é uma novidade, entende? É simplesmente reprodução de um modelo vulgar que vai sendo reproduzido. Recentemente eu vi um filme, eu não aconselho esse filme para quem tem medo de altura. Eu tenho medo de altura e em certos momentos eu ficava tão nervoso que meus pés suavam, porque a nossa mente não consegue distinguir muito bem o que é realidade e o que é ficção, né? O corpo ele libera substâncias independente de ser realidade ou ficção. Mas nesse filme se chama A Queda, está disponível acho que na Amazon Prime. Lá tem tem uma dos personagens que ela faz uma blogueira e ela usa roupas decotadas, roupas que mostram, roupas vulgares mesmo, porque ela sabe que ela colocando isso na internet ela vai ter mais engajamento, vai ter mais curtidas, vai ter mais likes. E a amiga dela, que é a protagonista da série, fala o tempo todo para ela: cara, você é tão legal, você não precisa disso. E é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas sabem, que principalmente quem está na mídia, que apelar para a vulgaridade traz, de certa forma, visualização. Então acaba se criando um balaio de gato, que você confunde vulgaridade com beleza. Você acaba confundindo a admiração com sensualidade, entende? E a gente, por mais que esteja inserido nessa cultura, a gente precisa fazer uma crítica a esse meio que a gente está inserido, entendeu? A gente precisa criticar porque as coisas estão se tornando cada vez mais doentias, a parada não está legal. Porque nesse período que a gente está, as redes sociais elas se tornaram, na verdade, grandes altares, entendeu? Grandes templos de adoração. E as pessoas onde esses ídolos estão, eles atraem adoradores ou seguidores, tanto faz, eles atraem adoradores para si, e nesses altares eles estão replicando e reproduzindo imoralidade, vulgaridade, são coisas que, cara, não acrescentam nada, praticamente nada. Mesmo assim, você arrastam multidões, entende? Isso tem implicações complicadas, porque principalmente as mulheres, elas culturalmente estão sendo pressionadas para se colocarem nesse lugar de exposição e de vulgaridade. Cara, a parada tá ficando tão absurda que a gente está normalizando meninas se colocando nas redes sociais semi-nuas, entende? O ser humano está cada vez mais sendo reduzido a um objeto de fetiche, de desejo, e só, entende? As pessoas só colocam isso, e é aquilo que a gente falou nisso, o sistema se retroalimenta, né? E nesse sentido, a pornografia ocupa um espaço cada vez maior na vida das pessoas. O paradoxo é que cada vez mais as pessoas estão ficando insatisfeitas sexual e emocionalmente. E percebe que eu não estou falando que o sexo é ruim. Pelo contrário, para mim tem até o caráter divino no sexo. O problema é que a desproporcionalidade, assim como comer demais pode ser ruim, a gente está vendo uma cultura de obesidade sexual, digamos assim, né? A parada está desproporcional. Dificilmente você vai ver uma resenha minha aqui falando de uma série ou de um filme que tenha nudez explícita, porque eu e minha esposa aqui, a gente tem um filtro aqui em casa, a gente não vê obras que apelam para esse tipo de mecanismo, e nem seguimos pessoas que apelam para esse tipo de mecanismo também. Nós aceitamos ao longo do tempo vários pequenos erros que acabaram se tornando um erro gigante que a gente está encarando na nossa geração.
As redes sociais, por exemplo, as redes sociais, elas se tornaram um espaço onde você tem pornografia disfarçada ali, onde tem uma geração inteira que está se prostituindo, está vulgarizando ali, entende? De maneira declarada. Mas se a gente só percebe isso observando de fora, né? Porque a gente está inserido dentro dessa cultura, então às vezes é difícil a gente perceber como a gente está caminhando mal das pernas com relação a isso, entende? Como essa questão está evoluindo para mal, digamos assim. Você vê apelo sexual em tudo, o tempo todo, para querer te vender alguma coisa. Eu falo isso porque eu sou da década de 80. Eu sou de uma época que tinha, claro que sempre teve, faz parte até mesmo acho que da Constituição humana, né? Não estou falando tanto da questão sexual quanto a luxúria, mas você vê luxúria ao longo de toda a história da humanidade. A questão é que na minha época você tinha modelos desses símbolos sexuais e pontuais. Hoje em dia você vê pessoas querendo se tornarem símbolos sexuais e postando fotos seminuas o tempo todo, entende? Tudo quanto é rede. A partir disso, eu vou trazer agora alguns dados históricos, que algumas questões que sinceramente me preocupam muito. Há 100 anos atrás, por exemplo, a homossexualidade era considerada crime nas leis inglesas, americanas e até mesmo aqui no Brasil. A homossexualidade era crime, era considerado crime. Tanto é que você tem um filme que retrata isso, do Alan Turing, que ele fez uma máquina que descriptografava códigos nazistas. Esqueci o nome do filme. Enfim, mas ele era um inventor, um matemático, e no final do filme, não vou dar spoiler, mas ele era homossexual e ele tem problemas por conta disso ao longo do filme. Cara, esqueci o nome do filme. Depois eu pesquiso e posto e escrevo aqui. Mas é um filme muito bom também. Eu tive que pausar o vídeo para pesquisar o nome do filme, porque senão vai ficar com isso na cabeça. O nome do filme é O Jogo da Imitação, eu acho que está disponível na Netflix. Um filme muito bom. Mas nesse filme mostra como o Alan Turing tem problemas com a lei por conta da homossexualidade dele. E a gente está falando da década de 40, 50. Entende? Então, isso há 100 anos atrás, mais ou menos. Até 30 anos atrás, mais ou menos, a homossexualidade ainda era considerada uma doença mental pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E só saiu desse catálogo da OMS há uns 30 anos atrás, entendeu? Mas antes a homossexualidade era considerada um distúrbio mental. O meu ponto é, aonde nós queremos chegar como sociedade? Por exemplo, hoje você ainda tem a questão da necrofilia, zoofilia e da pedofilia, ainda são considerados crimes, graças a Deus. Mas o meu ponto é, até quando? Entendeu? Já que a gente perdeu completamente o juízo moral das coisas, e o ser humano está buscando prazer de maneira desenfreada, e a busca do prazer, na verdade, se tornou uma máxima na nossa sociedade, entende? Onde nós vamos parar se a perversão do homem não tem limite? Você pode até argumentar, mas essas práticas que você citou, elas são consideradas crimes. Perceba que a homossexualidade, há menos de 100 anos atrás, também era considerada crime e hoje deixou de ser. Entende? O meu ponto é, onde nós vamos parar como sociedade? Entende? Tudo isso que a gente falou até agora são apenas sintomas. Eu acredito que são os sintomas de um problema que está enraizado muito do nosso hedonismo e na nossa carência absurda que a gente tem hoje. As pessoas acabam buscando prazer para poder, como uma espécie de válvula de escape mesmo, né? Para poder sair das suas frustrações da vida e tudo mais. Mas eu não sei aonde a gente vai parar se a gente continuar nessa progressão, entende? Porque a gente relativizou absolutamente tudo e não temos mais parâmetro do que é certo e errado, entende? Essa busca desenfreada pelo prazer a todo custo, ela acaba nascendo, dessa busca, né, desenfreada pelo prazer, acaba nascendo todo tipo de neurose que a gente vê hoje, todo tipo de perversão que a gente vê na sociedade, né? Mas o cristianismo, ele vai trazer para a gente o padrão, um modelo, como a máquina humana deveria funcionar, como a gente deveria tratar a nossa sexualidade, entende? Vai mostrar para a gente como ela deve ser. E a gente vai usar o livro de C.S. Lewis como gancho para poder tratar desse assunto e conversar, porque até agora a gente expôs a doença, expôs os sintomas, expôs os problemas. A partir de agora a gente vai falar das soluções.
Porque no contexto que a gente está vivendo hoje, você falar da palavra castidade, por exemplo, a castidade é uma palavra basicamente banida. Se não foi banida oficialmente do dicionário, foi banida das rodas de conversa, foi banida da língua na prática, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. No capítulo 5, C.S. Lewis vai falar sobre a moralidade sexual. Ele vai falar que a castidade cristã ela é a mesma para qualquer cristão. O que pode variar é o contexto cultural. Ele vai falar que, por exemplo, uma senhora dela vitoriana ela vai se vestir de uma forma, enquanto que uma garota de uma ilha do Pacífico vai se vestir de outra. Mas as duas, apesar de se vestirem de maneiras diferentes, as duas estão debaixo dos mesmos princípios, que é a castidade. E ele vai falar que a castidade é a virtude cristã mais impopular. A gente passou um vídeo até aqui explicando por que é tão impopular hoje em dia, né? Nesse contexto de hipersexualização que a gente vive. Ele vai falar que a regra cristã é clara com relação à sexualidade. Ou é casamento com fidelidade completa ao parceiro, ou é abstinência total. Ponto. Esse é o antídoto, essa é a moral cristã com relação ao sexo. Ele vai falar que é difícil e é até mesmo o contrário ao nosso instinto. Aí ele vai chegar numa conclusão. Ou a fé cristã está errada, ou são os nossos instintos sexuais que estão errados, que estão corrompidos. Ou é a nossa cultura que nos estimula o tempo todo que está errada, entendeu? Ele fala que o propósito biológico do sexo são os filhos. Da mesma forma que o propósito biológico de comer é alimentar o corpo. Ele começa a usar essa analogia do sexo para a comida. Por isso que no início do vídeo eu usei muito essa metáfora do sexo e da comida para poder exemplificar, né? Porque ele traz isso para a gente. Aí ele vai falar sobre a questão da striptease e do prato de comida. Cara, a gente é muito influenciado pelo nosso meio. Ontem eu estava de serviço e os colegas na hora do jogo pediram um pouco de batata e linguiça mineira para comer. Eu não estava com fome, então eu não quis participar do rateio, eu não quis comer na hora, né? Mas depois que chegou a linguicinha com a batatinha, me deu vontade de comer mesmo estando sem fome. Nós somos estimulados o tempo todo pelo meio. E esses estímulos que a gente tem, não só para a parte da comida, acontece também na parte sexual. Então, há algo de errado com a nossa sociedade que está o tempo todo nos estimulando nesse sentido. A opinião pública, C.S. Lewis vai falar que a opinião pública tem sido menos hostil ao longo do tempo com uniões ilícitas e perversões, né? Talvez tenha sido mais hostil com relação à caridade. A opinião pública tem sido mais maleável, digamos assim. Ele está falando isso na década de 40. E ele vai falar que o apetite ele vai crescer à medida que nos entregamos a ele, entende? Até que isso pode se desdobrar numa espécie de compulsão. E ele vai falar sobre algumas mentiras sobre o sexo. Ele vai falar que o problema do sexo antigamente era porque era um tabu, né? E a sociedade não falava sobre isso. E ele vai falar que antes, nos séculos anteriores, mas que no século XX se debateu bastante sobre sexo e o problema persiste ou talvez tenha se agravado, entendeu? Ele fala que o problema não é o ato em si do sexo e nem o prazer. Ele vai falar que o cristianismo é a única das grandes religiões que crê que o corpo e a matéria são coisas boas. Ele vai falar que dentro do cristianismo nós temos diversos poetas de amor, temos vários livros que falam sobre isso. Inclusive, nós glorificamos o casamento, inclusive dentro da própria Bíblia tem um livro inteiro dedicado ao amor sexual, que é o livro de Cantares, entende? Então, a gente não demoniza a questão do sexo, muito pelo contrário. Ele fala que não há nada de vergonhoso em apreciar a comida, voltando para a metáfora da comida. Mas se a comida ela passa a ser o centro da sua vida, tem alguma coisa de errado com essa pessoa, entendeu? Vamos dizer que você conheça alguém que está pensando o tempo todo em comida. Uma pessoa que está o tempo todo contemplando foto de comida, vídeo de comida. Uma pessoa que fica ali vendo aquelas fotos de comida até começar a salivar e ter vontade de comer e tudo mais. Minimamente você achar essa pessoa estranha e minimamente você achar que essa pessoa tem um comportamento um tanto disfuncional e doentio. Isso se aplica ao sexo, entende? Eu diria que essa postura tanto doentia, ela tem sido propagandeada e estimulada o tempo todo pela grande mídia de maneira geral, né? Há toda uma propaganda em prol da perversão.
os apelos ao nosso instinto pelo marketing para ganhar dinheiro no final das contas. Isso acontece o tempo todo na nossa sociedade, em peças publicitárias, e hoje em dia a peça publicitária está dentro da própria vida da pessoa, está dentro dos stories das pessoas, então é difícil. E para a gente ser curado, o C.S. Lewis vai falar que o primeiro passo é a gente querer ser curado, entendeu? Ele já na década de 40 ele já estava denunciando a propaganda em prol da luxúria. Ele estava falando isso na década de 40. Ele não viu o que esse condicionamento social produziu ao longo do tempo e no que isso desembocou hoje em dia nas redes sociais, né? Problemas que a gente falou um pouquinho anteriormente. Ele vai falar que a entrega a todos os desejos leva à doença, leva à inveja, leva à mentira. Entende? Então, se você se entrega a todos os desejos, se você se entrega a todos os seus impulsos, você vai acabar tendo problemas sérios. Ele vai falar que a alegação de que todo desejo é saudável não tem valor. Isso é uma mentira também. Ele fala que toda pessoa civilizada e saudável deve seguir um conjunto de princípios segundo os quais ela vai rejeitar alguns desejos e admitir outros. Entende? O exemplo da alimentação. Você sabe que você não pode comer qualquer tipo de porcaria o tempo todo, porque isso vai arrebentar com a sua saúde. É o básico. Você pode fazer? Pode. Mas terão consequências. E você, naturalmente, seguir uma alimentação saudável, prática de exercício, vai trazer benefícios para a sua vida. É bom ir para uma academia se exercitar? Não necessariamente, mas às vezes é necessário. Essa disciplina vai ser boa para o seu corpo, entende? Ele vai falar que alguns tomam por princípios básicos os princípios cristãos, outros vão tomar alguns princípios básicos da sociologia, da higiene, seja lá o que for. Mas ele vai dizer que você precisa seguir algum tipo de princípio de controle da sua natureza, a menos que você não queira arruinar a sua vida. Porque se você não adotar nenhum tipo de princípio e viver basicamente motivado por impulsos, você vai ter problemas sérios. Aí ele vai colocar a seguinte questão: e se a gente tiver quedas nessa área? E perceba que Jesus Cristo ele nos ensina no Evangelho que se você olhar para uma mulher já com intenção impura, você já cometeu adultério com ela no seu coração. Porque a semente que leva a pessoa a cometer o adultério, essa cobiça, já está aqui. Às vezes é só uma questão de tempo para essa pequena semente crescer, produzir frutos e praticar o ato em si, entendeu? Então, Jesus ele fala que o pecado não é necessariamente só o pecado analógico, quando o pecado se concretiza materialmente, mas ele pode ser virtual, ele pode estar no campo da mente, dos desejos, no coração que Deus sonda. E se isso acontecer, se você cair nessa área, o primeiro ponto é você pedir a ajuda de Deus, se aprumar e continuar tentando. C.S. Lewis vai dizer que isso é uma espécie de processo de treinamento da alma, que vai ensinar você a depender mais de Deus e vai ensinar você a não se acomodar, e que, por fim, ele vai trazer para a gente a questão da psicanálise, né? Porque ele afirma que algumas pessoas creem que a psicanálise vai dizer que o sexo reprimido é perigoso no subconsciente. C.S. Lewis ele diz que esse não é o caso das pessoas que mantêm a castidade, porque a castidade, o casto, ele é mais consciente dos seus desejos do que qualquer outra pessoa. Ele conhece muito melhor do que qualquer outra pessoa as suas limitações e as suas tentações. Então são desejos que não estão no subconsciente, mas a pessoa tem plena consciência das suas batalhas contra o que ela luta, entende? C.S. Lewis ele vai terminar esse capítulo dizendo que o sexo também não é o centro da moralidade cristã, e a partir daí ele vai partir para o capítulo 6, que ele vai falar um pouquinho sobre o casamento. Eu não vou falar sobre casamento aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, vai virar um podcast e vocês já devem estar cansados de ficar me ouvindo, né? Mas eu volto aqui para a gente falar um pouquinho sobre casamento cristão e terminar esse livro 3, beleza, gente? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, porque a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o cristianismo puro e simples, séries, filmes e tudo mais, criticando a nossa cultura, que tá uma porcaria mesmo, e é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.